Boa noite, Cauã. Cauã, você tá me ouvindo? Cauã, tá me ouvindo? Bom, começar nossa aula de laboratório aí, tá? Então vamos lá, nossa primeira experiência que a gente tem aqui é a nossa balança aí de prata, né? O que que a gente vai verificar aqui? A gente vai ver na nossa aula o que a gente estudou de equilíbrio de momento, tá? Então, lembra quando a gente falava das gangorras que tinham um determinado peso e ele faz um determinado momento e esse momento ele tende a criar um giro, né? Ah, então, se eu pegar esse peso aqui, que nós vamos colocar aqui, ó, ele cria como se fosse uma tendência de giro. Como esse peso aqui é maior, então esse peso aqui, a tendência é essa situação girar nesse sentido. Por que que eu falo que esse peso é maior? Porque a balança continua pendendo para cá. Para que eu possa equilibrar, eu tenho que reduzir essa distância, tá? Olha lá, eu reduzi muito a distância, temos que aumentar um pouquinho só. Vamos ver se ele equilibra agora. Opa, aí, equilibrou. Então a gente vai ver que, ó, nós temos distâncias distintas, tá? Lembra do torque, que a gente falava do torque, que é exatamente quando a gente fala de momento. Então, se eu faço uma força nessa alavanca aqui, quanto mais longe eu tiver para fazer essa força horizontal, maior pode ser o peso que esteja aqui, né? Minha força aqui vai ser muito maior. Então, o que a gente consegue fazer daqui? A gente precisaria calcular esse peso que está aqui. Como a gente vai calcular esse peso que está aí? Ah, espera aí, pessoal. Eu não compartilhei a tela com vocês. Espera, eu vou compartilhar a tela. Então, voltando aqui, né? Deixa eu voltar como estava a balança. Eita. Deixa eu voltar aqui onde estava a balança. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem uma distância maior, o peso não está em equilíbrio, e a gente precisa reduzir essa distância, né?
para a gente conseguir um equilíbrio dessa força, tá? Então, eu coloquei o peso na balança, depois a gente coloca um outro peso. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí. 10,1, ela chegou no equilíbrio nesse valor. Eu tenho aqui, ó, eu tenho esse nosso peso aqui, que ele tem uma massa de 500 gramas. Esse nosso peso, esse nosso contrapeso, né? Esse nosso peso a gente não sabe quanto ele é, tá? Ele é um corpo de prova para ser colocado. E aqui a gente tem algumas distâncias. Então, como que a gente consegue calcular essa massa aqui? A gente pode calcular pela nossa situação lá da nossa equilíbrio de forças, né? Então, que a gente tinha momento 1, opa, para entrar em equilíbrio, ou a gente considera que as somatórias de momentos totais resultantes é igual a zero, ou de forças resultantes, né? O somatória de forças resultantes igual a zero, a gente vai somar todas as forças que tem lá, ou pela mesma situação a gente pode falar que o momento 1 tem que ser igual ao momento 2, sendo que momento é igual a força vezes distância. No nosso caso aqui, o momento é peso vezes distância, tá? Simplificando mais ainda, a gente tem que peso é massa vezes a gravidade vezes a distância. E se M1 é igual a M2, eu vou dizer que minha massa 1 vezes a gravidade vezes a distância 1 é igual a massa 2 vezes a gravidade vezes minha distância 2. Vamos lá, então. Deixa eu pegar as distâncias lá. 14,5 e 10,1. E o peso é 500. Então, vai ser 14, 0,145, né? Porque ele está em centímetros. 0,101. 101. Eu tenho minha massa 1, que eu não sei ela, vezes 9,8, né? Que é a gravidade. Igual a massa 2, que é 500, ou 0,500, vezes 9,8. E aí é só fazer essa conta aí isolando, né? Então vamos lá, quanto vai dar isso? Vai ser... Opa, deixa eu abrir minha calculadora aqui. Abrindo calculadora. 9,8 vezes 0,145. Opa. 0,8 vezes 0,145. Isso aqui vai dar 1,42 M1. E aqui vai dar 0,500 vezes 9,8 vezes 0,101. E aqui vai dar 0,50. Então, a minha massa 1 vai ser 0,50 dividido por 1,42. E isso vai ser minha massa 1 vai ser 0,352 quilos, ou minha massa 1 é igual a 352 gramas. Então a gente consegue verificar aí que a gente consegue achar a nossa massa, né? Só pelas distâncias e o valor do nosso contrapeso. E a gente consegue aí determinar que conforme você aumenta o peso, você vai precisar aumentar a distância também do nosso contrapeso. A gente pode ver isso colocando mais pesos aqui.
Aí a gente colocou todos os pesos, né? Aí a gente consegue calcular também, é só colocar a massa do prato total. E aí vocês vão ver que para essa quantidade maior de peso, eu vou precisar aumentar a distância da minha balança, tá? Então eu tenho que aumentar toda essa distância para poder chegar no nosso equilíbrio, ok? Bom, essa é a nossa primeira experiência, tá? Então essa é a nossa experiência que a gente está falando aí de estática e da nossa balança de prata, como calcular a nossa igualdade aí para poder entrar em equilíbrio no nosso momento. Ok, vamos para a nossa segunda experiência aí. Hidrostática. Nós vamos fazer uma experiência que a gente já viu lá falando sobre Arquimedes, né? Sobre empuxo. Então vamos entender como funciona ele. Deixa eu carregar aqui. Experiência. A gente já faz ela. Só para critério de informação, eu estou com meu vídeo desligado porque esse programa é um pouco pesado. Então, ele puxa muitos dados aí e com a câmera ligada eu tinha feito um teste e ele não estava rodando não, tá? Então eu deixei a câmera minha desligada, por isso que não tem minha imagem hoje aí. Bom, tá carregando aí, já a gente já entra no laboratório virtual. Aí já começa a nossa experiência. Demora um pouquinho mesmo para entrar. Aí, abriu. Então vamos lá. Vamos entender o que a gente tem que fazer aqui. Então a gente tem aqui um dinamômetro, né? Que ele está segurando um peso. Nós temos um cilindro aqui, que é um cilindro com um cilindro maciço, né? O que a gente chama de cilindro de Arquimedes, que ele tem um volume de 60 metros cúbicos aí, tá? E a gente tem aí um recipiente que ele é oco, que a gente vai fazer um experimento com ele. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu vou puxar para o dinamômetro aqui e eu vou calibrar nosso dinamômetro. Calibrar dinamômetro. Tá, vamos colocar ele aí. Vai calibrar com aquele peso, ele ficou um pouquinho fora, mas vamos ver se eu calibro de novo. Calibrar dinamômetro. Tá bom. Bom, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu levantar esse dinamômetro.
Ah, não, antes de levantar o dinamômetro, deixa eu colocar esse peso aqui do Arquimedes para a gente fazer aqui embaixo desse recipiente. Vamos levantar agora esse dinamômetro e vamos colocar esse becker aqui embaixo daquele exercício, embaixo do nosso recipiente. Então a gente tem aqui o dinamômetro marcando quase 0,6. Eu vou descer esse dinamômetro para a água e a gente vai ver que ele diminuiu o peso dele, né? Ele foi para 0,2 aqui. E se a gente for olhar o nosso becker, ele teve um deslocamento. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu voltar no dinamômetro. Deixa eu levantar esse meu dinamômetro. E deixa eu mostrar o becker. Então a gente marcando a 200 aproximadamente, né? Um pouquinho menos de 200 aqui do nosso ml. Então, quando a gente baixa o nosso dinamômetro, a gente vai ver que, primeiramente, o nosso dinamômetro diminui, tá? O peso, e o nosso becker aumenta para 250. Por que acontece isso? Lembra que a gente falou que a gente estava estudando empuxo? O que é um empuxo? O empuxo ele causa o deslocamento da mesma quantidade da massa de líquido, tá? Então, quando entrou esse líquido aí, ele aumentou a água, tá? E como ele aumentou teve um deslocamento de água, né, no lugar desse peso, né? E existe uma força aqui embaixo do nosso peso que se chama empuxo, né? A gente tem o peso, a força peso em cima e embaixo a gente tem o empuxo, né? E se a gente encher esse cilindrinho de água aqui, quer ver, ó? A gente afundou um pouquinho mais, né? O nosso cilindro. E a gente viu que o nosso peso voltou ao que era, tá vendo? 0,6. Mas por que que acontece isso? Porque eu coloquei a mesma quantidade de água ou de volume de água que era do nosso volume do cilindro. E o que acontece? Aquele deslocamento que ele teve de água inicial é a mesma quantidade que eu coloquei de água aqui em cima. Então o que acontece? Meu peso volta a ficar o que era antes do meu líquido, tá? Antes de eu colocar inserir ele para dentro. Então, é como se eu anulasse a minha força de empuxo com a mesma quantidade de volume de água que eu coloquei em cima do meu peso, tá? Então, é isso que aconteceu aí, tá? Ok. Essa era, acho que uma das mais simplesinhas aí, que é para a gente mostrar mesmo, o de Arquimedes, só para a gente mostrar que quando você põe um volume em cima, então o Arquimedes ele falava que o empuxo é uma força que vem sentido contrário ao peso, né, na parte de baixo e em toda a volta ah, do objeto, e quando a gente mergulha ele na água, ele tem um deslocamento do mesmo peso ou do mesmo volume do que foi imerso, ele desloca de água, tá? Então, é isso. E para a gente anular, a gente completa aqui, só para demonstrar que se a gente colocar a mesma quantidade de volume de água, que o peso aí, nosso empuxo, teoricamente, vai, vai zerar. Ou seja, você está aumentando o peso, aumenta o deslocamento da água e você aumenta aí nosso deslocamento do volume e aumenta o peso aqui. Bom, vamos para a nossa próxima experiência. Essa aqui era mais só para provar mesmo que como funciona o empuxo, o deslocamento de empuxo. A gente, se vocês quiserem calcular, a gente pode até calcular, que é rapidinho, mas a gente pode fazer que o nosso empuxo seria até colocar aqui de novo, quer ver? Encher esse cilindro. Então a gente tem lá o nosso empuxo
Vamos levantar o dinamômetro. Então a gente tem aqui empuxo fora d'água 1,2. O empuxo desse dinamômetro na água 0,6. Se a gente fosse calcular aqui a variação de empuxo, ΔE, né? A gente teria aí que seria uma força de empuxo, né? De 0,6. Se para a força-peso aí, tá? Então teria uma força-peso aqui descendo e a gente tem um empuxo contrário de 0,6 subindo, tá? Então aí é como ficou nossa segunda laboratório aí. Bom, vamos para nossa terceira laboratório. Calma que tudo fica mais lento. Dilatômetro. Bom, vamos abrir aqui. Esse demora um pouco mais para abrir, que ele é um pouco mais carregado. Vamos ver se eu queimo minha boca, ele abre rapidinho. Ah, é. Queimei. Ainda bem. O que é o dilatômetro, né? Ixi, só porque eu falei, ele abriu e fechou de novo. Vamos lá ver se ele abre rapidinho. Ele demora, esse aqui demora um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais pesado. Mas já deu para ter ideia sobre o que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre dilatação, né? Lembra do calor? O material, quando aquecido, ele se dilata. Quando o material é resfriado, ele se contrai. Então nós vamos mostrar aí essa parte aí de dilatação. Enquanto carrega aí, deixa eu ver se eu faço uma tabelinha aqui, que a gente vai ter que preencher. Deixa eu limpar isso aqui. Opa. Cadê? Aí, agora ele pegou. Pegou mais ou menos. Aí, fechou minha. Peraí, vou abrir ela de novo. Deu algum erro aqui. Vamos abrir de novo. Deixa eu só abrir minha lousa. Só whiteboard. Ixi, não vai dar pane agora não, né? Não. Então vou abrir de novo. Vamos ver se ele vai um pouco mais rápido para carregar. Vamos ver. Whiteboard carregando. Gravando com Teams tudo fica mais lenta a coisa aqui. Até o whiteboard que tá demorando para carregar.
Já tá abrindo. O whiteboard não quis abrir, não. Deixa eu ir lá e ver se ele abre. A gente vai fazendo até ele abrir. Aí aqui abriu. Vamos ver se aqui vai abrir. Bom, tá abrindo. Vamos falar um pouquinho da experiência que nós vamos fazer aqui das experiências. A gente vai medir, a gente tem aqui as nossas barras com um determinado comprimento e diversos materiais, tá? Nossos corpos de prova, como a gente chama. A gente tem aço, a gente tem o latão e a gente tem o cobre. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente tem uma tabela que a gente vai medir a nossa temperatura inicial, a nossa temperatura final e a gente vai achar a nossa variação de temperatura aí, nosso ΔT. Outra situação que a gente vai achar quanto vai dilatar os nossos materiais. E com isso a gente vai conseguir achar nosso alfa, tá? Deixa eu ver se ela aceita agora. Eu vou apagar isso aqui. Limpar a tela. Deixa eu fazer a tabela só para vocês entenderem. Então nós vamos fazer o seguinte. A gente tem aqui material que vai ser aço, cobre e latão. E a gente vai precisar achar o nosso alfa deles, tá? Lembra que o alfa é uma constante que a gente precisa achar de cada material. Isso é feito em laboratório. Então é isso que nós vamos fazer no começo. Então a gente vai colocar aqui nossa temperatura inicial em graus Celsius. Nós vamos ter aí a nossa variação de comprimento em milímetros. A gente vai ter nossa temperatura em graus Celsius, o quanto nós vamos aquecer. E a gente vai ter nossa variação de temperatura em graus Celsius. E com todos esses dados que a gente vai fazer em laboratório, a gente consegue achar nosso alfa, ou o nosso coeficiente aí de dilatação. Então vamos lá, vamos para o nosso exercício, vamos fazer o seguinte. Eu vou anotar os dados aqui, depois a gente joga para lá. Então a gente tem lá 500 milímetros, né? Que é o nosso tamanho da nossa barra. Vamos medir a temperatura dela. Deixa eu ligar nosso termômetro. Eu vou medir a temperatura. Acho que a gente pode fazer o seguinte, 24,9. Eu acho que a gente pode já medir de todos. Esse aqui é o aço. A gente tem o latão. Vou medir a temperatura do latão. Os mesmos 24,9, né? E a gente tem o cobre, né? Medir a temperatura do cobre. 24,9. Bom, tá dando uma variaçãozinha pequena, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Vamos colocar todos como 24,9. Então vamos colocar aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Ixi. Vou mudar aqui a cor da caneta.
Só. E aqui vai ser 24,9, 24,9, 24,9, ok. Então vamos lá, que agora a gente precisa fazer nossa experiência. Primeira coisa, a gente vai pegar a nossa corpo de prova aqui. Opa, e vamos colocar ele aqui na nossa base. Opa, deixa eu desligar o termômetro. Interromper uma edição, senão ele não vai para lá. Então, vamos mover para a base. Colocar aqui na nossa base. Então, a gente faz todas as conexões, vamos medir a temperatura. Aqui a gente vai aumentar a temperatura. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem um relógio, que é um relógio comparador, tá? Nós vamos zerar ele está conectando ainda todos os componentes, vocês estão vendo lá. Deixa eu destravar esse batente e eu vou pôr aqui no 0, ó. Zerei. Zerado bonitinho, tá? Vou cravar esse batente, porque a hora que esse meu material, tá vendo? Eu não sei se vocês viram aqui, ó, que ele gira essa pontinha aqui. Então eu vou cravar esse batente, veio ele. Então, o que acontece? A hora que esse aço começar a dilatar, que ele começa a aumentar, ele vai começar a fazer pressão nesse reloginho, e esse reloginho vai marcar quanto que vai ser a dilatação desse material, tá? Só uma explicação aqui, esse reloginho ele é medido de 0 a 10 milímetros, e cada espacinho desse tem 1 milímetro. Tá aqui no nosso marcação. Bom, deixa eu voltar para nossa bancada. Vou fazer diferente. Vou lá no bico de Banff. Tipo, o negócio da escala. Tá ok. Tá no 0. Vou pro bico de Banff. Eu posso sair da minha escala. E eu vou acender isso aqui. Ligar a chama. E vou voltar lá pro meu relógio comparador. Tá? E eu vou acelerar essa minha situação térmica aí. E vamos ver a hora que ele vai chegar numa uma temperatura mais alta, até ele estabilizar aí a temperatura, para a gente ver quanto ele vai dilatar, né? Tá quase estabilizando já, tá 93, vamos ver quantos graus ele vai dar estabilizado, 97. Eu acho que ele vai ficar nessa temperatura, então ele não vai conseguir subir mais que isso. Então, nossa temperatura é 97,4, final com 4 milímetros, né? Nós estamos no aço, então vamos lá. 97 é 4 milímetros. E aqui é 97,4, né? Que eu falei. 97,5. Vamos fazer a mesma coisa para o cobre e para o latão. Então vamos lá. Vamos desligar esse fogo. Desliga a chama. Deixa eu colocar como bancada. Fica mais fácil eu fazer tudo. Desligou. Desligou. Eu vou tirar essa barra daqui, que é meu corpo de prova. Tiro, coloco ele no lugar. E agora eu vou colocar vou colocar de latão para seguir uma sequência, vai? Espera aí que até não sair a barra de lá eu não consigo colocar uma outra. Vamos colocar agora essa de latão. Vou fazer a mesma coisa. Tá zerado, mas eu preciso zerar meu relógio. Então eu vou colocar, vou girando ele até ele chegar no 0.
que fica mais fácil fazer a leitura, né? Então vamos zelar esse relógio. Ele só poderia ser um pouquinho mais rápido, né? Ok, vou zerar. Vou lá na minha bancada de novo. Vou ligar o termômetro. Vou acender o bico de Bunsen. Vou no meu relógio. Vou acelerar essa minha temperatura. E vou no relógio comparador para ver quanto vai dar aí. Para a gente ver quanto vai dilatar. E eu acho que eu esqueci de cravar esse batente. Cravado. Tá quase estabilizando a temperatura aí. Chegou a 97,4. Acho que a mesma temperatura, 97,5. Então o latão foi de 4,5 milímetros, né? Vamos lá para a nossa temperatura. Também vai ser 97,5. Opa, 97,5. E aqui foi de 4,5 a nossa dilatação do latão. Beleza, vamos pular para o nosso bancada. Vamos desligar o fogo. Vamos tirar essa nossa barra daqui e vamos colocar nossa barra de cobre, né? Vamos ligar o termômetro. Vamos lá para o nosso relógio zerar ele, né? Deixa eu já cravar aqui, que eu vou esquecer depois. Vamos cravar o batente, ó. Gravando. Estamos chegando no zero. Pusemos no zero. Deixa eu ir para a bancada. Vamos acender o fogo. Ligar a chama. Acelerar essa quentura aí. E vamos pôr no seu relógio para ver o que acontece, né? Agora a gente está falando do cobre.
97,5, ele foi 6,2, a gente pode considerar aqui, né? Então vai ser cobre 6,2, 97,5. Vamos fazer delta T aí, variação de temperatura, né? Vai ser, descarregar o calculador, 97,5 menos 24,9. Isso vai ser 72,6 para todos. Bom, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que a nossa variação de comprimento é igual a alfa vezes o comprimento inicial vezes variação de temperatura, certo? Se eu quero o alfa é igual a comprimento inicial vezes variação de temperatura dividido por desculpa, gente. Contrário aqui. Eu estou isolando alfa. Então, vai ser minha variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Bom, vamos começar pelo alfa do cobre, né? Do aço, né? Alfa do aço. Então vai ser variação, o ΔL foi 4, dividido por L0, que era 500, vezes 72,6. Isso vai ser 500 vezes 72,6. Isso aqui vai ser, só para a gente fazer, vai ficar mais fácil, ó. A alfa do aço vai ser 4 dividido por 36.300. 4 dividido pela resposta, dividido pela resposta, eita, pode dividir por 36.300. Isso vai dar 0,00011, tá? Depois a gente faz com notação científica. A gente tem o alfa também do aço, do cobre vai ser a mesma variação, embaixo é a mesma coisa, que é os mesmos tamanhos. A gente vai ter lá que o cobre foi de 6,2 dividido por 36.300. Do cobre vai ser 6,2 dividido por 36.300. Vai ser 0,000171. Então, isso aqui é 1, 2, 3, 4. 1,1 vezes 10 a quarta. 1, 2, 3, 4. 1,71 vezes 10 a menos 4, né? Menos 4. E o alfa do nosso latão vai ser 4,5 dividido por 36.000. Isso vai ser 4,5 dividido por 36.300 vai ser 0,000124. Isso aqui vai ser 1,
24 vezes 10 a menos 4. Então aqui a gente tem nossos alfa, né, gente? Então é 1,10 a menos 4 do aço. A gente tem do cobre 1,71 vezes 10 a menos 4, que saiu errado. Vezes 10 a menos 4. E aqui a gente tem do latão que vai ser 1,24 vezes 10 a menos 4. E aí a gente encontrou os valores. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Vou apagar aqui só esse pedaço. Porque agora é o seguinte, a gente tem algumas barras com tamanhos diferentes e com o mesmo material. E a gente precisa saber o que vai acontecer com essas barras. Tipo, se ela é menor ou se ela é maior, o que acontece com essa variação aí que eu tenho de dilatação. Ela aumenta, ela diminui. Então a gente tem essa fórmula, vamos fazer uma tabelinha aqui. Pode aproveitar? Não, vou fazer uma nova aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, comprimento inicial em milímetro. Eu vou pôr a temperatura inicial, a variação de comprimento, a temperatura depois aquecido e a variação de temperatura. Então vamos fazer isso aqui. Os comprimentos do cobre vai ser de 500, de 450, 350 e 300, tá? Não sei se a gente vai fazer todos, mas a gente vai fazer uns dois aí para a gente só ter ideia do que acontece. Então vamos lá para ver o que acontece aqui. Vamos primeiro sair daqui. Vamos para nossa bancada. Vamos retirar. Opa, eu não desliguei aqui ainda. Vamos desligar esse fogo. Vamos tirar essa barra daqui. E aí a gente tem aqui uma barra de... Enquanto eu não sei a barra, ele não vai me mostrar de quanto é o tamanho. De 400, de 350 e de 300. E a 500 eu já tinha lá. Então, vou pegar essa barra de 400, vou mover para a base. Deixa eu já colocar os dados de 500, já tenho... Bom, a temperatura inicial vai ser o 24,9 mesmo, tá, gente? Então, vamos colocar aqui, 24,9, 24,9, 24,9, 24,9, tá? A variação de comprimento aqui, a de 500 eu já tenho, né? Que é 4 milímetros. A temperatura, nós vamos ver se vai ser a mesma e vamos saber se é a mesma situação aí. Então, vamos lá. Peguei uma... Olha, não foi. Peguei uma barra aí de 400 milímetros para ver o que vai acontecer. Depois a gente vai já para a última ali, mais facinho. Vamos ligar nosso termômetro. Eu vou no meu relógio, ele está no 0. Vou travar o batente. Vou ver se eu chego no 0 mais rápido por aqui. O que mais demora é zerar isso aqui. A gente já vai zerar. Zerou.
Ok. Eu travei o batente, travei, tá travado. Vamos acender. O termômetro está ligado. Ele está com 24,9, então a temperatura é a mesma, tá? Que a gente tinha lá. E vamos ver quanto ele vai, essa temperatura aqui. Vamos para o nosso relógio, né? Ele foi quase 1 milímetro, né, gente? 10 milímetros, aliás, né? Ela foi 99 milímetros, tá? A temperatura também é a mesma, então vamos lá. Mudar lá 9,9 milímetros. Então aqui, a de 400, aqui era 400, né, gente? Deixa eu corrigir aqui, que acho que aqui é 400, né? 450. E aqui é 9,9 milímetros. Aqui é a mesma temperatura, então nosso ΔT vai ser a mesma coisa, né, gente? 72,6 para todos aqui, né? A gente pode colocar aqui que isso vai ser 72,6. Aqui a gente vai colocar que pode ser 97,5, porque é total, né? E aqui vai ser 24,9, o que vai variar somente esses pedaços. Deixa eu ver se realmente ele é 400. Vamos tirar ele daqui. Vamos voltar para a bancada. E eu vou tirar ele daqui. Mover para a mesa. E eu vou pegar o menorzinho agora, só para a gente ver o que vai acontecer lá, tá? Era 400 milímetros. Agora eu vou pegar esse pequenininho aqui, ó, que é o de 300 milímetros, e vou colocar ele lá na base, para a gente verificar aí o que vai estar acontecendo aí quando a gente diminui esses tamanhos aí. Vou ligar o termômetro. Vou lá zerar nosso relógio, que está quase zerado, né? Ele deu quase 10 milímetros, deu 9,9. Vamos cravar aqui nosso batente. Tá cravando, cravou. Opa, vou destravar isso aqui. Vocês viram que ele deu uma variação aqui na régua, né? Porque ele é menor. Então vamos dar uma baixadinha aqui para chegar no zero. Agora eu cravo o meu batente. E agora vamos zerar isso aqui. Parecia que estava fácil, mas não estava tão fácil, né? Vamos zerar isso aqui. Zerar. Batente tá cravado. Para a bancada, vou acender esse fogo aí. Ligar a chama. 24,9, mesma temperatura. Ele vai chegar aí 97,5. Vamos lá para o nosso relógio. Vamos ver quanto vai aumentar.
variou 3,6, vou colocar assim, tá? Então vamos lá, voltar, colocar lá 3,6. Aqui, gente, eu acho que tem algo de errado, mas eu vou fazer de novo esse experimento com 400 aí. Deixa eu tirar ele daqui, vamos para a mesa. Vamos ver lá para a base de 400. Vamos ligar o termômetro. Eu não sei se foi na hora da calibragem. Tá no zero. Travar batente. Vamos pro zero. Zero. Tá cravado batente. Vamos ligar em fogo. E vamos deixar o bichinho aquecer. Vamos para o nosso relógio. Ele vai, esse valor tá certo. Então, eu acho que tá errado é o de 500. O de cobre de 500. Houve algum erro no de 500. Espera aí. Vamos para a bancada. Vamos desligar essa energia. Vamos tirar o de 400 e vamos colocar o de 500. Na realidade, pessoal, eu estou fazendo esse experimento de novo porque o que acontece? Quanto maior a nossa barra, é maior a nossa dilatação, certo? Então eu preciso verificar por que esse aqui deu uma dilatação pequena. Vamos para o nosso relógio. Ele não está exatamente no zero, então vamos movimentar ele aqui para o zero. Pode ser que tenha ocorrido alguma coisa assim. Vou travar meu batente. Vou zerar meu relógio.
Aí, tá gravado. Vamos acender, tá ligado o termômetro, vamos acender nossa chama. Vamos colocar na nossa e verificar nosso reloginho. Bom, ele tá dando uma variaçãozinha aí, não sei o que tá acontecendo, mas se a gente for ver aqui, quanto maior a nossa tamanho das nossas barras, maior a nossa dilatação, tá? Quando você for diminuindo o tamanho, ele vai diminuir. Aqui deu 6 ponto alguma coisa, eu acho que esse de 400 ele tá dando algo de errado aqui, tá? Ele tá pegando, ele tá dando 9,9, não é para dar tudo isso. Porque aqui o cobre deu 6,2, que é o que deu de novo 6,2 aqui pra gente, né? O de 500 é para dar 6,2, aqui era para dar talvez 5 alguma coisa, e assim vai espaçando o tamanho, tá? Então, aí a gente consegue verificar aí da nossa calorimetria. Então, vocês conseguiram ver a nossa experiência de dilatação, aí a gente viu essas variações que a gente tem aí de temperatura conforme o material. Bom, vamos para a nossa última experiência. Que é a experiência de calorimetria, né? Vamos apagar tudo aqui. Abrindo uma nova, vamos abrir agora a experiência, ver se ela abre rápida. Essa também é bem grande a experiência, então a bancada é grande, né? Então talvez demore um pouco para carregar. Foi até rapidinho. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer nesse experimento? Primeira coisa que esse aqui ele usa o DPI, tá, gente? Então vamos colocar os EPIs, porque aqui a gente vai trabalhar com temperatura alta, com água quente, e isso pode prejudicar. E vamos colocar isso aqui com óleo, principalmente. Então vou colocar nosso óculos de segurança, nosso ah, jaleco aqui, né? Vamos voltar para a bancada. Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, gente. A gente vai medir, a gente vai descobrir qual é o calor específico do óleo, tá vendo? A gente não tem calor específico. A gente tem água aqui, a gente tem calor específico 4,186 joules gramas Celsius. E a gente não tem o do óleo, que é o que a gente precisa. Como que a gente fazer para achar? Primeiro a gente precisa achar a, a função do calorímetro. Vamos voltar lá na fórmula para a gente relembrar a fórmula. É o seguinte, a gente tem a seguinte situação. A gente tem o calor cedido é igual ao calor é, recebido, né? É o princípio da conservação de energia, lembra? O calor cedido pelo calor recebido, eles são iguais
Então, a gente tem a fórmula que a massa 1 vezes o calor específico do, 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 do líquido, vezes a temperatura desse líquido quente, menos a temperatura dele em equilíbrio. Isso vai ser igual à capacidade térmica do calorímetro, tá? Vezes a temperatura de equilíbrio menos a temperatura do interior do nosso calorímetro, tá? Então, essa é a forma para a gente achar aí. Bom, o que a gente está pedindo lá, que é do óleo, é o nosso calor específico, né? O Czinho do óleo. Bom, isso é o que a gente quer. Para a gente conseguir esse Czinho do óleo, que se a gente isolar ele aí, nós vamos ter aí que a fórmula vai ser Czinho é igual ao nosso coeficiente de calor vezes temperatura de equilíbrio final menos temperatura do calorímetro dividido por massa vezes a temperatura do líquido quente menos a temperatura em equilíbrio, tá? Isso para mim achar esse Czinho. Mas eu não tenho esse C grandão também. Então, como eu tenho o coeficiente da água, eu posso achar o Czão em função da água, tá? E aí eu vou ter o mesmo coeficiente aqui, que é o Czão aí, que é a capacidade térmica desse calorímetro, quanto ele tem de temperatura calórica. Vamos lá. Então, esse Czão vai ser meu M1 vezes o coeficiente do calor específico, né? Da temperatura quente menos a temperatura estável, dividido por temperatura estável menos temperatura quente. Bom, para tudo isso aí eu vou ter que ir lá e achar todos esses itens, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro aqui, ó, tudo da água. E aqui tudo do óleo. Então, vou precisar da massa. Eu vou precisar do Czinho. Eu vou precisar do T1. Eu vou precisar de TF. Eu vou precisar de TC. E o que eu preciso é o Czão, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro para a água. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse becker aqui. Vou pegar ele. E vou levar ele lá na balança. Vou voltar na minha balança. Tá aqui minha balança. Eu vou ligar a minha balança. E eu vou clicar aqui em Tara para zerar esse meu becker aqui. Então, Tara, ele zerou. Então, eu já tenho peso colocado na mesa. Para mim saber quanto só que eu vou usar de líquido, né? Então, vou voltar para a bancada. Vamos lá. Pegar a água. Vamos despejar no becker. Vamos por 100 ml. E vamos pesar isso aí. Ok, 100 ml. Coloca na mesa. Vamos colocar ele na balança de novo. Deixa eu só ver um negócio aqui para já aproveitar. 4,186. Balança. Então vamos lá. Aqui eu tenho que é 4,186
joules por grau Celsius, né? E aqui 96,37 gramas. 96,37 gramas. E aqui é gramas por grau Celsius. Deixa eu colocar ele lá de volta. Deixa eu só conferir. Isso é 4,186 mesmo. 4,186 joules por grama Celsius. 4,186 joules por gramas vezes grau Celsius. Tá. Bom, minha T1 é temperatura quente, né? Então vamos lá aquecer isso aqui. Posicionar no sistema. Vou ligar o termômetro, né? Medir no Becker. Vou ligar meu bico de pulse. Liguei a chama. Vou acelerar ao máximo que eu tenho aqui. Ok. E vou medir minha temperatura, deixar ela chegar numa temperatura aí que eu queira aumentar aí, tá? A hora que eu chegar na temperatura que eu quero, eu desligo aqui. É que ele demora um pouco mais para aquecer essa água. Vamos tentar chegar numa temperatura mais alta para a gente conseguir. Aquece. Não dá para aumentar o fogo. Já está 10 vezes mais rápido, então não tem mais jeito. Bom, gente, eu vou esperar até 50 graus, porque senão não vai dar tempo de fazer a nossa experiência. Desliguei ali o fogo, deixei ele chegar ao final, ele chegou a 51. Então vamos marcar lá com as nossas temperaturas. Deixa eu tirar esse becker daqui, vai ser 51. Vou colocar na mesa. Ele estava 51, tá, gente? Deu uma caidinha porque eu desliguei. Vamos lá colocar que nossa temperatura foi 51 graus Celsius. Ok. Bom, vamos medir a temperatura do nosso calorímetro aí, ó. Medir o calorímetro. 25,3. Ok. Agora eu vou despejar essa água dentro do calorímetro. Despesar no calorímetro. Deixa eu pôr 25,4, tava, né? 25,3 na realidade. Vamos pôr aqui 25,3. Ok. E aí a gente vai dar uma mexida nesse calorímetro aí. Agitar o conteúdo. Medir o calorímetro. Vamos dar mais uma agitadinha aqui. O calorímetro é um recipiente onde ele não perde calor, tá, gente? Ele fica fechado ali, então ele não perde calor. Então ele não tem como sair o calor. Por isso que ele tem a média essa. A gente consegue medir qual a diferença de calor aí, que ele não tem troca de calor com a atmosfera, né? Mas espera ele estabilizar, ele tem que estabilizar ou se equacionar, né, com a temperatura dele, com o recipiente.
Já já ele começa a estabilizar, já está 45 graus. A gente estabilizou, 47,7. Então, 47,7, nós vamos vir aqui no nosso TF, né? 47,7. Agora é só substituir, a gente acha o Czão, né, gente? Então, a gente tem lá que C é igual a massa 96,37. A gente tem vezes o Czinho, que é 4,186, vezes, abrindo parênteses, o nosso líquido quente, menos o nosso líquido estável, em equilíbrio, dividido por nosso líquido em equilíbrio, menos a temperatura lá do nosso calorímetro. Então, a gente vai ter que vai ser por partes aí. 51 menos 47,7. Opa. Isso vai dar 3,30. E aí a gente faz vezes 3,3 vezes 4,186 vezes 96,37. Isso vai dar 87,99 dividido por 47,7 menos 25,3. Vai dar 22,4. 87,99 dividido por 22,4. Isso aqui, nosso Czão vai ser 0,40. Ok, achei aqui. Então vamos lá. Já achei o valor calorímetro. Agora ele quer que a gente ache a nossa calor específico do óleo, né? Na realidade, o que eu vou ter que achar aqui vai ser a mesma coisa, né? Só que eu já tenho o C, então eu preciso de Czinho agora. Eu vou precisar da massa, eu vou precisar do Czinho, que eu não sei. Eu preciso do T1, que é a temperatura em calor, que nós vamos chegar até os mesmos 50 graus lá. O T final, o em equilíbrio, e o do nosso temperatura do calorímetro, que vai ser provavelmente 25,3, mesma coisa. Aqui a gente já tem, é 0,40. E vamos lá para nossa... Deixa eu descartar isso aqui. Descartar conteúdo. Vamos pegar o óleo agora. Não, primeiro vamos pegar o Becker. Deixa eu colocar na balança. Deixa eu ver se ela está zerada. Ela está zerada. Vamos lá colocar óleo. Colocar os mesmos 100 ml. Ah, 100 ml. Vamos pesar. Vamos marcar lá. 91,53.
91,53 graus. Vamos botar ele para aquecer. Por lá na mesa. Volta para a bancada. Vamos colocar ele para aquecer. Deixa eu colocar isso aqui para medir o Becker. Vamos ligar isso aqui. E vamos deixar ele chegar a 50 graus, que nem chegou a água, tá? Para ficar a mesma temperatura. Aí, chegou a 50, desliguei o nosso fogo, ele chegou a 52,3. 52,3. Deixa eu medir o calorímetro, ele vai estar 25,4. 52,3. Vou colocar isso aqui dentro já do meu calorímetro. Vamos lá. Só para colocar aqui. 52,3. Ali a temperatura calorímetra estava o mesmo, 25,4. Vou deixar o 25,3. Agora eu preciso dessa temperatura final aqui de equilíbrio, que ele está se equilibrando aqui. Vamos fechar, né? E vamos mexer ele, né? Agita o conteúdo. Agita o conteúdo. Agita o conteúdo. E tem que esperar ele estabilizar aí. Bom, acho que ele estabilizou aqui no 45, né? 45 graus, parou aí o termômetro, vamos colocar lá. Então aqui, 45 graus. Então vamos lá, substituir na nossa fórmula, né? Eu tenho meu Czinho, vai ser 0,40 vezes o 45 graus menos o 25,3 dividido pela massa vezes a temperatura que foi a 52,3, qual nós aquecemos, menos a nossa temperatura em equilíbrio, que é 45, tá? A massa a gente tem também, que foi 91,53. 91,53. Então, fazendo as contas aí, vai ser 45 menos 25,3 vezes 0,40. Então, meu Czinho vai ser 7,88 dividido por 52. Opa,
52,3 menos 45 vezes 45 vezes 91,53. Isso aqui vai dar 668,17. 7,88 dividido por 668,17. Isso vai dar 0,012 joules por grama vezes graus Celsius. Então, a gente achou aí o nosso calor específico do óleo através do nosso experimento aí que a gente fez em laboratório, ok? Bom, pessoal, então tá aí, nós fizemos as nossas 4 experiências, tá? Do laboratório e comprovamos aí tudo que a gente aprendeu na nossa matéria, ok? Bom, tenham um bom descanso para vocês, uma boa semana, um ótimo final de semana e até uma próxima aula aí, quando a gente se encontrar de novo, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau para vocês.